O dia em que Stallone deu uma lição no apresentador de TV mais arrogante. As luzes do estúdio eram fortes, daquelas que fazem você suar, mesmo sem estar nervoso. Mas Sylvester Stallone não estava nervoso. Ele se sentou na cadeira com calma, pernas abertas, ombros relaxados, como se estivesse em casa. A plateia murmurava, cheia de expectativa. Alguns já estavam com os celulares prontos, gravando. Sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Na frente dele, com um sorriso afiado e um terno impecável, estava Danilo Gentil, um apresentador de TV famoso por suas entrevistas cheias de armadilhas, feitas para derrubar políticos, ativistas e celebridades de Hollywood. Mas Stallone, isso era um território desconhecido. Danilo se inclinou um pouco para frente, com aquela cara de quem já tinha tudo calculado. Senhor Stallone, começou, com uma voz ensaiada, você sempre foi um símbolo da masculinidade rústica, do homem forte. Mas não acha que essa ideia já está ultrapassada hoje em dia? Não deveríamos redefinir o que significa ser forte. Algumas risadinhas discretas surgiram na plateia. Os fãs de Danilo estavam ansiosos para ver mais um convidado ser encurralado. Stallone piscou devagar, muito devagar. Depois, se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e soltou um suspiro pelo nariz. Então, agora ser forte é um problema? Perguntou, com um tom grave. Danilo sorriu, cheio de confiança. Bem, acho que já passamos da época em que um homem tinha que resolver tudo na base da porrada, não acha? Silêncio. Daqueles silêncios pesados que fazem as pessoas se mexerem desconfortáveis nas cadeiras. Stallone coçou o queixo e então soltou uma risada. Mas não foi uma risada educada. Foi uma gargalhada profunda, de verdade. Você está falando sério? Ele disse, finalmente. Você acha que ser forte é um problema? Danilo ajustou a gravata, mas, por um segundo, algo nos olhos dele mostrou que ele não estava tão seguro de si quanto antes. Acho que pode ser prejudicial quando é usado para reprimir a vulnerabilidade, insistiu. Stallone concordou devagar, como se estivesse pensando nas palavras. Depois, com total calma, se recostou na cadeira, esticando os braços sobre o encosto. Deixe-eu te fazer uma pergunta, disse, com uma voz firme, sem pressa. Se hoje à noite alguém invadir sua casa para roubar, você quer que tenha um cara forte lá para te defender? Ou você prefere alguém que sente e converse sobre as emoções com o ladrão? Alguns suspiros surgiram na plateia. Depois vieram os aplausos, poucos no início, mas crescendo em intensidade. Danilo abriu a boca, mas Stallone não tinha terminado. A força não é sobre sair por aí batendo em paredes ou gritando mais alto que os outros, continuou. A força é sobre se manter firme quando a vida te derruba. É sobre proteger os seus. É sobre disciplina, respeito, trabalho duro. Ele fez uma pausa. Depois, balançou a cabeça e acrescentou, com um tom de decepção. Se você realmente acha que o mundo não precisa mais disso, então eu não sei em que mundo você está vivendo, amigo. Danilo soltou uma risadinha forçada, mas, pela primeira vez em toda a entrevista, seu olhar traiu algo que ele nunca tinha mostrado no programa, dúvida. Danilo não esperava que Stallone respondesse tão rápido, mas ele não ia desistir tão fácil. Tá bom, disse, se acomodando na cadeira. Mas vamos ser honestos. Você não acha que Hollywood, e principalmente seus filmes, glorificam a violência como a única solução para os problemas? Stallone nem piscou. Hollywood glorifica muitas coisas, respondeu, sem hesitar. Ele fez uma breve pausa e depois acrescentou, com um meio sorriso. Você já viu um filme onde o cara salva o mundo preenchendo papelada? Risos. Dessa vez, de verdade. Até alguns membros da equipe de Danilo não conseguiram segurar o sorriso. Mas Danilo não tinha acabado. Ele ainda tinha cartas na manga. O apresentador se endireitou, folheando suas anotações com uma precisão cirúrgica. Ele sabia como controlar o ritmo de uma conversa, como levar seus convidados exatamente ao ponto onde não tinham escolha a não ser tropeçar. Mas Stallone não estava jogando o jogo dele. Vamos falar de influência, disse Danilo, folheando suas notas como se estivesse prestes a dar o golpe final. Você construiu sua carreira interpretando personagens durões, implacáveis, caras que resolvem os problemas com os punhos, com armas, com pura força bruta.
Ele fez uma pausa estratégica antes de soltar a pergunta com um tom cuidadosamente calculado. Você não acha que tem a responsabilidade de promover, digamos, um tipo de herói mais progressista? A ênfase em progressista não foi por acaso. A plateia entendeu na hora. Stallone sorriu de lado, se ajustou na cadeira, esticando os ombros como um boxeador se aquecendo para o próximo round. Primeiro de tudo, disse, com voz firme, eu faço filmes. Ele se inclinou um pouco para frente e levantou uma sobrancelha. Filmes não são a vida real. Você sabe disso, né? Por quê? Até onde eu me lembro, nunca lutei 15 rounds contra o Apollo Creed. Sério. Nunca enfrentei um exército inteiro com só uma bandana vermelha e uma faca. E, até onde eu sei, também nunca corri pelas escadas da Filadélfia e magicamente consertei a vida de todo mundo. Mais risadas, dessa vez mais altas. Mas Danilo não desistia. Claro, mas os filmes moldam a cultura. As crianças crescem assistindo Rambo e Rocky. Você não acha que deveríamos dar a elas heróis que resolvam os problemas sem violência? Stallone soltou um suspiro pelo nariz e então balançou a cabeça. Você já viu Rocky? Perguntou, surpreendendo Danilo. O filme inteiro é sobre se levantar quando a vida te derruba. Não é sobre bater nos outros. É sobre coragem, perseverança. Ele encolheu os ombros. E o Rambo? O cara só queria que deixassem ele em paz. Se tivessem deixado ele andar tranquilo pela cidade, nada daquilo teria acontecido. Aplausos. Dessa vez, mais fortes. Danilo apertou a mandíbula. Ele sabia que as coisas não estavam saindo como ele planejara, então mudou de estratégia. Se inclinou para frente e baixou a voz, tornando-a mais pessoal, mais íntima. Tá bom, concedeu, com um tom mais suave. Mas vamos falar do mundo real. Vamos falar da América. Ele se endireitou, recuperando um pouco da compostura. Seu tom era sério, como se estivesse prestes a soltar uma verdade inquestionável. Estamos num momento em que as pessoas estão questionando o que significa ser um homem, o que significa ser forte. E alguns diriam que sua versão de força, essa mentalidade antiga de não mostrar fraqueza, é parte do problema, que, em vez de unir, divide ainda mais a sociedade. Ele deixou a pergunta no ar, esperando que Stallone se sentisse acuado. Mas Stallone apenas tamborilou os dedos no braço da cadeira, com o olhar fixo nele. Depois, falou com calma. Você já conheceu um bombeiro? Danilo piscou. Como assim? Um bombeiro? Repetiu. Stallone continuou, sem se abalar. Um bombeiro. O cara que entra num prédio em chamas para salvar alguém. Ele não está pensando em ser progressista ou conservador. Ele só está fazendo o que precisa ser feito. Isso é força. E o mundo sempre vai precisar disso. A plateia explodiu em aplausos. Danilo tentou falar, mas as palavras pareciam ter sumido. Stallone se levantou, olhou para a plateia e depois para Danilo. Obrigado pelo papo, disse, com um sorriso tranquilo. Mas acho que já deu por hoje. Com isso, ele virou e saiu do estúdio, deixando Danilo paralisado e a plateia em pé, aplaudindo. Foi uma lição que ninguém esqueceu. Um policial, um soldado, caramba, até uma mãe solteira que trabalha 2 turnos para alimentar os filhos. Você já conversou com essas pessoas? Silêncio. Você acha que o problema delas é serem fortes? Ele balançou a cabeça com um meio sorriso de incredulidade. Não, cara, a força delas é o que mantém o mundo de pé. O problema não é a força. O problema é que agora tem gente convencida de que ser forte é algo ruim, como se fosse perigoso. Ele se inclinou um pouco mais para frente. Fraco não é a mesma coisa que virtuoso, amigo. A verdadeira força vem com controle, e é o que mantém as pessoas seguras. Em algum lugar da plateia, alguém soltou um assobio baixo. O clima no estúdio tinha mudado. Danilo percebeu, sentiu, e tentou se recuperar. Mas e você, Stallone? Ele levantou a mão, não com agressividade, mas com a firmeza de alguém que ainda não tinha terminado de falar. Quer saber qual é o verdadeiro problema? Perguntou, fixando os olhos em Danilo. Danilo engoliu em seco. O problema não é a força, continuou Stallone. É a gente que fala da força como se fosse o inimigo, enquanto vive num mundo construído e protegido por pessoas fortes.
Ele deixou as palavras ecoarem no estúdio antes de continuar. Você está aí, com seu terno caro, suas perguntas ensaiadas, tentando me dizer o que está obsoleto. Pausa. Depois, com um tom mais baixo, quase como se estivesse dando um conselho. Deixa eu te dizer uma coisa, amigo. Se um dia o mundo for pro buraco, se as coisas realmente ficarem feias, você vai ficar muito grato por ainda existirem caras como eu. Silêncio absoluto. Pela primeira vez em toda a entrevista, Danilo não tinha uma resposta na ponta da língua. Dava para sentir. A plateia não estava mais do lado dele. Não concordavam mais com ele. Agora, todos esperavam para ver o que Stallone ia dizer a seguir. Stallone não parecia disposto a perder o controle. Danilo se mexeu na cadeira. A energia da sala estava escapando e ele sabia. Isso não estava saindo como ele planejara. Ele não tinha conseguido fazer Stallone tropeçar. Não o colocou na defensiva. Stallone não só estava ganhando a discussão, ele estava dominando a sala. Danilo tentou forçar um sorriso, tentando recuperar o controle. Eu te entendo, de verdade, disse, com voz medida. Mas vamos ser sinceros. Tem uma diferença entre ser forte e se recusar a mudar. Muita gente diria que sua forma de pensar, essa mentalidade da velha escola, é o que está segurando o progresso da sociedade. A plateia prendeu a respiração. Agora, todos queriam ver o que Stallone ia responder. Stallone nem tinha começado a soltar seus melhores golpes. Você não acha que já é hora de avançar? Perguntou Danilo, cruzando os braços, tentando manter o controle. Stallone respirou fundo, com o olhar fixo. Ele poderia ter respondido com outra piada, com outro comentário afiado. Mas, em vez disso, o tom dele mudou. Ficou mais lento, quase reflexivo. Você já viu como derrubam um prédio? Perguntou. Danilo franziu a testa. O quê? Uma demolição, explicou Stallone. Você já viu uma... Danilo hesitou. Sim, acho que já. Stallone assentiu. E leva quanto tempo? 1 segundo para cair? Umas cargas explosivas, um botão, e bum, acabou. Ele juntou as mãos com calma. Mas você já viu como se constrói um prédio? Danilo não respondeu. Isso leva anos, continuou Stallone. Tijolo por tijolo, aço sobre aço. Homens trabalhando dia e noite, colocando os alicerces, garantindo que ele fique de pé. Ele fez uma pausa, deixando a ideia se instalar na sala. Mas as pessoas com os detonadores, elas não pensam nisso. Não ligam pro esforço, pro suor, para aqueles que arriscaram a vida para construir. Elas só querem ver o prédio cair. Silêncio absoluto. A plateia estava presa em cada palavra. Você disse precisamos avançar, continuou Stallone. Mas avançar para onde? Ele olhou fixamente para Danilo. Nem toda mudança é boa. Às vezes, as pessoas ficam tão obcecadas com a ideia de derrubar o velho que nem param para pensar se o que estão destruindo vale a pena manter. Danilo umedeceu os lábios. Ele sentia o peso do momento. Ele tinha entrado nessa entrevista esperando um alvo fácil, um ator que ele poderia reduzir a uma caricatura. Mas agora estava claro, ele tinha subestimado Stallone. E o pior de tudo, a plateia sabia. Tá bom, disse Danilo, forçando uma risada. É um ponto de vista interessante. Ele tentou recuperar terreno. Mas vamos ser realistas. A sociedade mudou. Não vivemos mais na mesma época em que você fez rock. Agora as pessoas são mais conscientes. Pensamos de forma mais crítica sobre os papéis de gênero, sobre os problemas sistêmicos. Pensar criticamente? Stallone interrompeu, levantando uma sobrancelha. Ou só criticar? A plateia explodiu. Alguns aplaudiram, outros soltaram exclamações de surpresa. Até alguns membros da equipe de Danilo trocaram olhares desconfortáveis. Isso já não era só uma entrevista, era uma batalha. Danilo levantou as mãos, tentando recuperar a compostura. Ok, disse, tentando se fazer ouvir sobre o barulho. Deixa eu te perguntar. Se a força, se a dureza são tão importantes, por que você acha que tanta gente as rejeita? Porque tem quem pense que não são mais necessárias. Stallone deixou a questão pairar no ar. Depois, se inclinou para frente, com a voz mais baixa, quase num sussurro conspirativo. Porque os fracos não gostam que lembrem que são fracos. A plateia explodiu.
Alguns se levantaram, aplaudindo. Outros ficaram em choque. Danilo abriu a boca, mas nada saiu. Stallone deixou a reação seguir seu curso antes de se recostar com tranquilidade. Olha, disse, com um tom mais calmo, não estou dizendo que todo mundo tem que ser um herói de ação. Ele olhou para a plateia e depois de volta para Danilo. O que estou dizendo é que a vida vai te derrubar, querendo ou não. E quando isso acontecer, o mundo não vai ligar para o que você sente. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras cair com força. O mundo só vai te fazer uma pergunta. Ele levantou o olhar, com voz firme, finalizou. Você vai aguentar o golpe e seguir em frente? Silêncio total. Danilo não tinha nada. Nenhuma piada, nenhum argumento. Nada. Só o eco das palavras de Stallone ressoando no estúdio. Mas, fora do estúdio, algo muito maior estava acontecendo. Porque, no instante em que aquele momento chegou à internet, tudo mudou. Assim que a entrevista terminou, Danilo mal conseguiu manter o sorriso profissional enquanto as câmeras se desligavam. Mas Stallone simplesmente se levantou, esticou os ombros e deu um leve aceno para a plateia antes de sair do set como se nada tivesse acontecido. Nos bastidores, o caos explodiu. Os produtores corriam de um lado para o outro, as telas mostravam métricas disparando, e o fone de ouvido de Danilo zumbava com vozes frenéticas. Isso não saiu como planejamos. As redes já estão viralizando. Cortem as partes polêmicas antes que subam. Mas já era tarde demais. Alguém da plateia ao vivo já tinha postado os clipes. E, em questão de minutos, a internet estava em chamas. Stallone humilha apresentador de TV ao vivo. Sylvester Stallone destrói a mídia em debate. Este é o motivo pelo qual precisamos de homens de verdade como Stallone. O vídeo se espalhou como pólvora, saltando do Twitter para o Facebook, do YouTube para o TikTok. As melhores partes foram cortadas, editadas com memes, repetições em câmera lenta e música dramática de fundo. Em poucas horas, o clipe estava no topo das tendências e os comentários viraram um campo de batalha. A emissora de TV entrou em modo de crise. Eles publicaram um comunicado cuidadosamente redigido sobre a importância de ouvir diferentes perspectivas, de promover o diálogo respeitoso. Danilo tentou apagar o fogo no Twitter. Debate saudável é importante. Respeito a opinião do Sr. Stallone, mesmo que eu discorde. Vamos manter a conversa civilizada. Mas ninguém prestou atenção. A internet já tinha decidido quem ganhou. Enquanto isso, Stallone não tuitou nada. Não publicou nenhum comunicado de imprensa. Não reagiu. Ele simplesmente seguiu com a vida, como se o escândalo não existisse. Por quê? Ao contrário de quem brigava na sessão de comentários, ele não tinha nada a provar. Mas, enquanto a poeira começava a baixar, uma pergunta maior surgiu. Isso foi só um momento viral. O Stallone tinha acabado de expor algo muito mais profundo sobre a mídia moderna. Dias depois, o clipe ainda queimava. Os noticiários o analisavam. Os podcasts o debatiam. Os programas matinais o dissecavam. Alguns chamavam de um alerta necessário. Outros diziam que era uma controvérsia fabricada. Mas uma coisa estava clara. Não estavam falando só de Stallone. Estavam falando de algo maior. O verdadeiro debate. De um lado, estavam os que diziam que Stallone tinha desmascarado a hipocrisia da mídia moderna. Apresentadores como Danilo sempre têm uma agenda. Eles querem que os famosos concordem e joguem o jogo deles. Mas, quando alguém pensa por si mesmo, eles se desmontam. Do outro lado, estavam os críticos que diziam que Stallone era só mais um ator milionário preso a ideias ultrapassadas. É fácil falar de ser forte quando você vive numa mansão e não na vida real. E então aconteceu algo. As vozes que ninguém esperava começaram a falar. Pessoas que realmente sabiam o que significava força no mundo real. Bombeiros, policiais, veteranos do exército, operários de fábrica, pedreiros, mães solteiras. Gente que não estava debatendo sobre dureza num set de TV, mas vivendo isso todos os dias. Um ex-fuzileiro naval postou uma mensagem que viralizou no Facebook. Stallone entende. Força não é ser um valentão. É se levantar quando a vida te derruba. E precisamos de mais disso. Uma mãe de Oklahoma escreveu: Criei 3 filhos sozinha.
Se eu não fosse forte, eles não teriam comido. Não me venham dizer que força é algo ruim. E então, uma cena simples, mas arrasadora. Um vídeo curto de um homem mais velho num posto de gasolina, assistindo a entrevista no celular, balançando a cabeça. Esses jovens não sabem o que é lutar de verdade. Acham que a vida é debater bobagem na TV. Stallone, ele entende a vida real. No final, não era só sobre Stallone. Não era só sobre Danilo. Era sobre algo muito maior. Algo que ninguém viu chegando. Enquanto isso, Danilo desapareceu do radar. Sua emissora tentou empurrar outras histórias, desviar a atenção, fazer as pessoas esquecerem o assunto. Mas não funcionou. Porque toda tentativa de mudar de assunto esbarrava na mesma pergunta, de novo e de novo. Por que um ator de Hollywood tinha mais senso comum que um jornalista profissional? E foi aí que começou a verdadeira conversa. Não sobre Stallone, não sobre a entrevista, mas sobre algo muito maior. A sociedade moderna tinha ficado mole. As pessoas tinham tanto medo da verdadeira força que preferiam fingir que ela não era necessária. A mídia realmente reflete a cultura ou só a controla? Não eram mais só temas virais. Eram conversas à mesa do jantar. As pessoas não estavam só assistindo a um vídeo. Estavam acordando. Stallone, ele continuou sem dizer uma palavra. Uma semana depois, Stallone finalmente falou. Não foi num comunicado de imprensa. Não foi nas redes sociais. Foi numa pequena academia em San Diego, Califórnia. Um repórter local perguntou sobre o momento viral, esperando algum tipo de controle de danos. Mas Stallone só limpou o suor da testa, tomou um gole d'água e encolheu os ombros. Olha, irmão, eu não estava tentando provar nada, disse com calma. Só estava sendo honesto. O repórter insistiu. Mas você esperava uma reação tão grande. Stallone riu. Eu estou nessa há muito tempo. As pessoas sempre se surpreendem quando alguém diz a verdade. E foi só. Nenhum discurso grandioso. Nenhum aplauso de vitória. Apenas um homem que disse que pensava e seguiu em frente. Mas o verdadeiro impacto só estava começando. O programa de Danilo Calvel começou a perder a audiência. A emissora o tirou das entrevistas de alto perfil e o colocou em outros segmentos. Ele não foi cancelado, mas já não era a estrela em ascensão que costumava ser. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. As pessoas começaram a ver Stallone com novos olhos. Suas antigas entrevistas ressurgiram. Seus discursos viraram virais. Até seus filmes ganharam um novo significado. E então, uma cena em particular voltou a aparecer em todo lugar. O icônico monólogo de Rocky Balboa. Não é sobre o quão forte você bate. É sobre o quão forte você pode apanhar e continuar seguindo em frente. Virou o lema de algo maior. Não de uma tendência, mas de uma mudança de mentalidade. E, fora das redes, no mundo real, algo mudou. Academias de boxe começaram a encher com jovens buscando algo mais que músculos. Buscando disciplina. Pais começaram a conversar com os filhos sobre esforço, não sobre merecimento. Trabalhadores enfrentaram seus problemas com mais determinação e menos reclamações. Não porque Stallone tinha dito, mas porque eles viram a diferença entre força real e fraqueza disfarçada. No fundo, nunca foi sobre uma entrevista. Não foi Stallone versus Danilo Calvel. Foi sobre um mundo que tinha esquecido o que realmente significa ser forte. E um homem que lembrou a todos da verdade. Se você chegou até aqui, faça uma pergunta a si mesmo. Que tipo de força você valoriza? A que desmorona quando é questionada? Ou a que se mantém firme quando mais importa? Porque, no fim do dia, dureza não é sobre músculos. É sobre quem você é quando ninguém está olhando. Gostou dessa história? Se inscreva para mais histórias que fazem você pensar. Porque, num mundo cheio de barulho, a verdade ainda importa.